Ao embarcarmos nessa reflexão, é importante primeiro definir o tom considerando o conceito de esperança de uma perspectiva cristã. A esperança, em sua forma mais verdadeira, é muito mais do que um mero desejo ou uma emoção passageira. Na fé cristã, a esperança não é apenas uma ideia abstrata, mas um componente vital de nossa vida espiritual, entrelaçada com nossa fé e confiança em Deus. Desde o início da Bíblia, vemos que a esperança é fundamental para o relacionamento entre Deus e seu povo. É a esperança que nos sustenta nas provações e desafios da vida, dando-nos força para suportar e coragem para enfrentar cada dia com confiança. Essa esperança não se baseia em nossas circunstâncias, que muitas vezes podem ser imprevisíveis e difíceis, mas sim na natureza imutável de Deus e na certeza de suas promessas. A esperança, conforme descrita nas Escrituras, é uma expectativa confiante do que Deus prometeu. E sua força é encontrada em sua fidelidade. Ao contrário da esperança mundana, que pode ser incerta e dependente do esforço ou do acaso humano, a esperança cristã é segura e firme porque está ancorada na palavra de Deus. Esta esperança está profundamente ligada à nossa fé, é a garantia de que as promessas de Deus serão cumpridas, mesmo quando ainda não podemos ver o resultado. Em Romanos 15:13, o apóstolo Paulo escreve: "Que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz, confiando nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo." Este versículo encapsula lindamente a essência da esperança cristã. É uma esperança que vem de Deus, que é Ele mesmo a fonte da esperança. É uma esperança que traz alegria e paz, não apenas como emoções passageiras, mas como estados duradouros de ser que são nutridos por nossa confiança em Deus. Como crentes, nossa esperança está fundamentada na realidade de quem Deus é e o que Ele fez. É por meio da esperança que aguardamos o cumprimento das promessas de Deus, sabendo que Sua palavra é verdadeira e seus planos para nós são bons. A esperança nos mantém ancorados na verdade de Deus, especialmente quando o mundo ao nosso redor parece instável ou caótico. Isso nos lembra que não importa o que aconteça, Deus está no controle e está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Esta esperança é também fonte de força e de encorajamento. Ele nos capacita a perseverar nas provações, sabendo que nosso sofrimento não é em vão, mas que produz perseverança, caráter e, finalmente, mais esperança. Romanos 5:3-5. A esperança é o que nos mantém em movimento quando enfrentamos adversidades. Porque sabemos que Deus está conosco e suas promessas são certas. Além disso, a esperança não é apenas para nosso próprio benefício, destina-se a ser compartilhado com outras pessoas. Como cristãos, somos chamados a ser portadores de esperança, levando a luz de Cristo a um mundo que muitas vezes está cheio de trevas e desespero. Nossa esperança nas promessas de Deus deve ser evidente na maneira como vivemos nossas vidas, oferecendo encorajamento e inspiração às pessoas ao nosso redor. À medida que nos aprofundamos no tema da esperança hoje, é essencial ancorar nossa discussão na palavra de Deus. Romanos 15:13 serve como a escritura fundamental para nossa reflexão. Este versículo, escrito pelo apóstolo Paulo, é um poderoso encapsulamento da esperança que os crentes são chamados a abraçar e incorporar. Romanos 15:13 afirma: "Que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz, confiando nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo." Neste único versículo, Paulo reúne os elementos centrais da esperança, alegria, paz e confiança cristã em Deus, todos profundamente interconectados e essenciais para a vida espiritual do crente. Para entender todo o peso desse versículo, é útil considerar o contexto em que Paulo estava escrevendo. A carta aos Romanos foi escrita durante um período de grande desafio para a igreja primitiva. Os crentes em Roma enfrentavam perseguição, pressão social e divisões internas. Em meio a essas lutas, a intenção de Paulo era encorajar e fortalecer a fé dos cristãos romanos, lembrando-os da esperança inabalável que eles têm em Cristo. Paulo, muitas vezes referido como o apóstolo da esperança, conhecia em primeira mão as provações e tribulações que poderiam facilmente levar ao desespero. No entanto, sua vida e ministério foram marcados por uma esperança inabalável que transcendeu as circunstâncias. Suas palavras em Romanos 15:13 não eram apenas teóricas ou separadas da realidade.
Eles foram a experiência vivida de um homem que enfrentou inúmeras dificuldades, mas permaneceu ancorado na esperança das promessas de Deus. Neste versículo, Paulo apresenta Deus como o Deus da esperança. Um título que enfatiza a natureza de Deus como fonte e sustentador da esperança. Esta é uma declaração profunda de que a esperança não é apenas uma emoção humana ou um desejo passageiro. Está enraizado no próprio caráter de Deus. Como crentes, nossa esperança não se baseia em ilusões, mas no sólido fundamento de quem Deus é fiel, imutável e todo-poderoso. A oração de Paulo em Romanos 15:13 é dupla. Primeiro, ele pede que Deus enche os crentes com toda alegria e paz enquanto você confia nele. Aqui, Paulo liga alegria e paz diretamente à confiança em Deus. Isso sugere que, quando colocamos nossa confiança em Deus, os subprodutos naturais são alegria e paz, duas qualidades que muitas vezes são escassas em tempos difíceis. Paulo entendeu que a alegria e a paz não dependem de circunstâncias externas, mas são dons que vêm de um relacionamento profundo com Deus. A segunda parte do versículo fala sobre o propósito dessa alegria e paz, para que você possa transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. O uso que Paulo fez da palavra transbordamento é significativo. Isso implica que a esperança que recebemos de Deus não é apenas para nós mesmos, mas deve se espalhar para a vida dos outros. Essa esperança deve ser tão abundante em nossas vidas que influencia e encoraja as pessoas ao nosso redor. E o mais importante, essa esperança é fortalecida pelo Espírito Santo. Lembrando-nos de que não é algo que podemos reunir sozinhos, é um dom divino que é sustentado pelo Espírito de Deus dentro de nós. Ao refletir sobre Romanos 15:13, vemos a profunda preocupação pastoral de Paulo pelos crentes em Roma. Ele sabia que, diante das provações, o que eles mais precisavam era de um renovado senso de esperança, uma esperança que lhes desse forças para perseverar e coragem para continuar seu testemunho em um mundo hostil. Este versículo é tão relevante hoje quanto era então. Nós também vivemos em um mundo onde a esperança pode parecer ilusória e os desafios da vida podem facilmente nos dominar. Mas a oração de Paulo pelos romanos também é uma oração por nós, que possamos ser cheios de alegria e paz ao confiarmos em Deus e que possamos transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. À medida que continuamos nossa reflexão sobre a esperança, vamos manter Romanos 15:13 na vanguarda de nossas mentes. É um lembrete de que nossa esperança não está no que podemos ver ou alcançar, mas no Deus que é fiel às suas promessas. Essa esperança é nossa âncora, nossa fonte de alegria e paz, e o poder que nos permite viver com confiança e segurança no amor infalível de Deus. À medida que nos aprofundamos no significado de Romanos 15:13, é essencial desvendar a riqueza desse versículo, dividindo suas frases-chave. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escolheu cuidadosamente cada palavra para transmitir verdades espirituais profundas que são tão relevantes para nós hoje quanto eram para os crentes em Roma. O versículo começa com a frase, que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz ao confiar nele. Aqui, Paulo apresenta Deus com um título específico, o Deus da esperança. Este título é significativo porque enfatiza que Deus não é apenas uma fonte de esperança, mas a própria personificação da própria esperança. A esperança é parte integrante da natureza de Deus, e é por meio de nosso relacionamento com Ele que acessamos essa esperança divina. O uso da palavra encher por Paulo indica que essa esperança não é apenas um sentimento passageiro, mas algo que satura completamente nosso ser. É uma esperança que Deus deseja nos encher completamente, não deixando espaço para desespero ou dúvida. Paulo continua pedindo que Deus enche os crentes de toda alegria e paz. A alegria e a paz são dois dos frutos mais profundos e desejáveis do Espírito, e aqui são apresentados como companheiros de esperança. A alegria, neste contexto, é mais do que apenas felicidade. É uma alegria profunda que vem de saber que somos amados por Deus e que Ele está no controle. É uma alegria que permanece firme mesmo em circunstâncias difíceis, porque está enraizada em nosso relacionamento com Deus e não em nossas condições externas. A paz, por outro lado, refere-se a uma sensação de tranquilidade e plenitude que vem de estar em harmonia com Deus. É da paz que Jesus falou quando disse: "Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou", João 14:27.
Essa paz não depende da ausência de conflito, mas é o resultado de nossa confiança em Deus. Ele guarda nossos corações e mentes, como Paulo menciona em Filipenses 4:7. Mantendo-nos calmos e centrados mesmo em meio à turbulência. A frase "como você confia nele" é a condição sob a qual essa alegria e paz são experimentadas. A confiança em Deus não é um estado passivo, mas uma confiança ativa e contínua em sua bondade, sabedoria e tempo. É confiando em Deus que nos abrimos para receber a plenitude da alegria e da paz que Ele oferece. Essa confiança nem sempre é fácil, especialmente quando as circunstâncias da vida são desafiadoras, mas é a chave para experimentar a esperança que Paulo descreve. O versículo então se move para o propósito desse enchimento, para que você possa transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. A palavra transbordamento é particularmente poderosa aqui. Isso sugere que a esperança que Deus nos dá não deve estar contida em nós, mas se espalhar para todos os aspectos de nossas vidas e para a vida daqueles que nos rodeiam. Essa esperança transbordante é um testemunho da obra do Espírito Santo dentro de nós. Não é algo que podemos produzir sozinhos, é o resultado da presença e do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Ao dizer "pelo poder do Espírito Santo", Paulo está nos lembrando que essa esperança é sobrenatural. Não se baseia na força ou no esforço humano, mas no poder divino que ressuscitou Jesus dos mortos e agora trabalha dentro de nós. O Espírito Santo é quem nos capacita a ter esperança quando as circunstâncias parecem desesperadoras, a confiar quando o medo ameaça nos dominar e a nos alegrar mesmo diante das provações. Para entender a profundidade e o significado de Romanos 15:13, é importante colocá-lo dentro do contexto mais amplo da carta de Paulo aos Romanos e das circunstâncias históricas que cercam a comunidade cristã primitiva. A carta de Paulo aos Romanos é frequentemente considerada uma de suas obras teológicas mais profundas, dirigindo-se aos crentes judeus e gentios em Roma. A carta não é apenas um tratado doutrinal, mas também um encorajamento pastoral, destinado a unificar e fortalecer uma comunidade diversa e, às vezes, em dificuldades. Quando Paulo escreveu esta carta, a comunidade cristã em Roma enfrentava um conjunto único de desafios. A igreja primitiva era uma mistura de crentes judeus e gentios, cada um trazendo diferentes origens culturais e religiosas para a comunidade. Essa diversidade levou a tensões e divisões, particularmente em relação à observância das leis e costumes judaicos. Paulo aborda essas questões ao longo da carta, exortando os crentes a abraçar a unidade em Cristo, em vez de permitir que as diferenças culturais criem barreiras. Além dos conflitos internos, o ambiente externo também era hostil aos primeiros cristãos. O Império Romano, com seu vasto poder e influência, era um lugar de opressão política e religiosa para aqueles que não se conformavam com as práticas pagãs sancionadas pelo Estado. Os cristãos, que se recusavam a adorar os deuses romanos ou reconhecer o imperador como divino, eram frequentemente vistos com suspeita e hostilidade. A perseguição, embora ainda não estivesse no auge durante o tempo em que Paulo escreveu, era uma ameaça real e crescente. Os crentes enfrentavam o risco constante de ostracismo social, dificuldades econômicas e até violência física por causa de sua fé. É dentro desse contexto de divisão interna e perseguição externa que Paulo escreve aos cristãos romanos. Sua mensagem é de esperança e encorajamento, destinada a reforçar sua fé e unidade. Em Romanos 15:13, Paulo oferece uma bênção em oração, pedindo a Deus que enche os crentes de alegria e paz enquanto confiam nele, para que possam transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esta mensagem não foi apenas reconfortante, era vital para a sobrevivência da comunidade cristã primitiva. A esperança, como Paulo a apresenta, é mais do que apenas uma perspectiva positiva ou uma ilusão. É uma expectativa confiante enraizada nas promessas de Deus. Para os cristãos romanos, essa esperança era uma tábua de salvação. Isso os lembrou de que, apesar das provações que enfrentaram, seu futuro estava seguro nas mãos de Deus. A oração de Paulo em Romanos 15:13 teria ressoado profundamente com esses crentes, oferecendo-lhes um senso de segurança divina em meio às suas lutas. Além disso, a ênfase de Paulo no papel do Espírito Santo em sustentar essa esperança teria sido particularmente significativa.
O Espírito Santo, a quem Paulo descreve como a fonte de poder e orientação para os crentes, era visto como aquele que os capacita a permanecer firmes em sua fé. Em um mundo muitas vezes hostil e incerto, a presença do Espírito Santo era uma fonte de conforto e força. Assegurou aos crentes que eles não estavam sozinhos em sua jornada e que a presença de Deus estava com eles, capacitando-os a perseverar e prosperar. A mensagem de Paulo em Romanos 15:13 também fala sobre a importância da comunidade. Ele não estava apenas se dirigindo a crentes individuais, mas à igreja como um todo. A esperança que Paulo descreve é algo que deveria ser compartilhado e experimentado coletivamente. Em uma época em que a igreja era vulnerável à divisão e à pressão externa, essa mensagem de unidade e esperança compartilhada foi crucial. Isso lembrou aos crentes que eles faziam parte de um corpo maior, conectados por sua fé em Cristo, e que tinham a responsabilidade de apoiar e encorajar uns aos outros. Na fé cristã, a esperança ocupa um lugar único e profundo, distinto do entendimento comum da esperança no mundo secular. Quando falamos de esperança bíblica, estamos nos referindo a algo muito mais profundo do que o pensamento incerto e ilusório que muitas vezes caracteriza a esperança mundana. A esperança mundana é tipicamente baseada em desejos ou expectativas de resultados favoráveis, mas carece de certeza. É uma esperança sujeita a mudanças, influenciada pelas circunstâncias e muitas vezes acompanhada de dúvidas. Por exemplo, pode-se esperar bom tempo ou esperar uma promoção no trabalho, mas essas esperanças geralmente são tingidas de incerteza porque dependem de fatores externos além do controle de alguém. Em contraste, a esperança bíblica é caracterizada por uma expectativa confiante. Está enraizado não na imprevisibilidade da vida, mas nas promessas inabaláveis de Deus. Essa esperança não é apenas especulação otimista sobre o futuro, mas uma firme certeza baseada na natureza e no caráter do próprio Deus. A esperança bíblica repousa na certeza de que Deus é fiel, que suas promessas são verdadeiras e que seus propósitos prevalecerão. No centro da esperança bíblica está a confiança na palavra de Deus. A Bíblia está cheia de promessas que fornecem um fundamento para nossa esperança. Da promessa de salvação por meio de Jesus Cristo à certeza da vida eterna. As Escrituras oferecem inúmeras razões para ter esperança. Essa esperança não é abstrata ou passiva, é uma confiança ativa na fidelidade de Deus. É a expectativa confiante de que o que Deus disse acontecerá, independentemente de como as circunstâncias possam aparecer no momento presente. Uma das principais diferenças entre a esperança bíblica e a esperança mundana é que a esperança bíblica está ancorada no caráter de Deus. Porque Deus é imutável, soberano e onipotente, a esperança que temos nele é segura. Essa esperança não decepciona porque se baseia na realidade de quem Deus é e o que ele prometeu. Romanos 5:5 ressalta isso quando diz: "E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado." Este versículo destaca que nossa esperança é sustentada pelo amor de Deus, que é uma fonte constante e confiável de encorajamento. Além disso, a esperança bíblica é voltada para o futuro e eterna em escopo. Não se limita à nossa vida terrena ou a bênçãos temporais. Enquanto a esperança mundana geralmente se concentra em desejos imediatos ou de curto prazo, a esperança bíblica abrange todo o espectro do plano redentor de Deus. Inclui a esperança do retorno de Cristo, a esperança da ressurreição e a esperança da vida eterna com Deus. Essa esperança transcende nossas circunstâncias atuais e nos aponta para o cumprimento final do reino de Deus. No Novo Testamento, a esperança está frequentemente ligada à ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição é a pedra angular da esperança cristã porque demonstra o poder de Deus sobre a morte e sua capacidade de trazer vida ao que parece sem esperança. Como Pedro escreve em 1 Pedro 1:3, "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, Ele nos deu novo nascimento para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos." Essa esperança viva é vibrante, dinâmica e duradoura, porque se baseia na realidade histórica da ressurreição e na promessa futura de nossa própria ressurreição. Outro aspecto importante da esperança bíblica é que ela é transformadora. Ele molda a maneira como vivemos e respondemos aos desafios. Porque nossa esperança está segura em Cristo,
ela nos dá força para perseverar em tempos difíceis. Isso nos permite enfrentar as provações com confiança, sabendo que nosso sofrimento é temporário e que Deus está cooperando todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8:28. Essa esperança alimenta nossa perseverança, habilitando-nos a suportar dificuldades com a certeza de que os propósitos de Deus serão cumpridos no final. Além disso, a esperança bíblica não é um conceito individualista, é comunitário. Destina-se a ser compartilhado e cultivado dentro do corpo de Cristo. Como crentes, somos chamados a encorajar uns aos outros e a edificar uns aos outros na esperança. O apóstolo Paulo orava frequentemente para que as igrejas se enchessem de esperança, como vemos em Romanos 15:13, que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz, confiando nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esta esperança não é apenas para nosso próprio benefício, mas para a edificação de toda a comunidade de fé. Ao discutir os conceitos de esperança e otimismo, é crucial entender que, embora possam parecer semelhantes na superfície, são fundamentalmente diferentes em seus fundamentos e implicações, especialmente dentro de um contexto cristão. O otimismo é geralmente definido como uma perspectiva positiva ou expectativa de que as coisas vão dar certo. Muitas vezes é baseado em uma combinação de pensamento positivo, força de vontade pessoal e, às vezes, evidências circunstanciais que sugerem um resultado favorável. O otimismo é uma mentalidade que tenta se concentrar no melhor resultado possível, mesmo diante dos desafios, e incentiva os indivíduos a permanecerem positivos e esperançosos. No entanto, o otimismo, embora benéfico de várias maneiras, pode ser um tanto frágil. Muitas vezes depende de fatores externos, o que vemos, ouvimos e experimentamos em nosso ambiente. Quando as circunstâncias são favoráveis, o otimismo pode ser forte, mas quando confrontado com adversidades prolongadas, contratempos ou situações que desafiam a lógica, o otimismo pode diminuir. É aqui que a diferença entre otimismo e esperança bíblica se torna clara. A esperança, conforme definida na fé cristã, não é apenas uma perspectiva positiva ou um desejo de que as coisas melhorem. Em vez disso, a esperança é uma expectativa confiante que está firmemente fundamentada nas promessas de Deus e na verdade de Sua palavra. Ao contrário do otimismo, que muitas vezes está ligado às nossas circunstâncias e como as percebemos, a esperança está ancorada no caráter imutável de Deus. É uma esperança que persiste mesmo quando as condições externas são sombrias ou quando parece não haver razão lógica para o otimismo. A principal diferença está na fundação. O otimismo é construído com base no esforço e na perspectiva humanos. É uma tentativa de permanecer positivo diante da incerteza, muitas vezes contando com a resiliência pessoal ou a probabilidade percebida de um bom resultado. A esperança, por outro lado, é construída sobre a certeza das promessas de Deus. É uma esperança inabalável, não por causa de nossas circunstâncias, mas por causa de quem Deus é e o que Ele nos prometeu em Sua palavra. Por exemplo, considere uma pessoa que está passando por uma provação grave, talvez uma doença grave, dificuldades financeiras ou a perda de um ente querido. Um otimista pode tentar se manter positivo, concentrando-se em bons resultados potenciais ou acreditando que as coisas acabarão melhorando. Embora isso possa ser encorajador, também é vulnerável às duras realidades da vida. Se a situação não melhorar ou continuar a piorar, a base do otimismo pode começar a desmoronar, levando ao desânimo ou ao desespero. Em contraste, uma pessoa que tem esperança bíblica pode enfrentar as mesmas provações com uma perspectiva diferente. Essa esperança não se baseia na probabilidade de as coisas melhorarem no futuro imediato, mas na verdade inabalável de que Deus está com eles, que Ele está operando todas as coisas para o bem. Romanos 8:28 e que Ele prometeu vida eterna e paz além deste mundo. Essa esperança está enraizada nas Escrituras como Romanos 15:13, que nos lembra que é o Deus da esperança que nos enche de alegria e paz ao confiarmos nele, para que possamos transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Outro aspecto fundamental dessa diferença é que a esperança bíblica é voltada para o futuro e eterna, enquanto o otimismo pode se concentrar nos resultados imediatos ou de curto prazo. A esperança no sentido cristão olha além do momento presente para o cumprimento final das promessas de Deus.
É a garantia de que, independentemente do que aconteça nesta vida, o plano final de Deus para a redenção, restauração e vida eterna prevalecerá. Essa esperança, portanto, não depende de nossa capacidade de manter uma atitude positiva ou das mudanças nas marés das circunstâncias da vida. É sustentado pelo Espírito Santo, que continuamente nos lembra da verdade de Deus e nos capacita a manter nossa esperança mesmo quando tudo parece perdido. É por isso que Paulo escreve em Romanos 5:5 que a esperança não nos envergonha, porque é apoiada pelo amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Em essência, embora o otimismo seja louvável e certamente possa nos ajudar a enfrentar os desafios da vida, ele é limitado por sua dependência do esforço e da percepção humana. A esperança bíblica, no entanto, é ilimitada porque está fundamentada na natureza eterna e imutável de Deus. É uma esperança que proporciona verdadeira paz, alegria e força, mesmo nos momentos mais sombrios, porque não repousa sobre as areias movediças das circunstâncias, mas sobre a rocha sólida da palavra de Deus. Essa esperança é o que permite que os crentes suportem as dificuldades, perseverem na fé e permaneçam confiantes no plano final de Deus para suas vidas. Na fé cristã, a esperança é muito mais do que uma emoção passageira ou um simples desejo de dias melhores pela frente. É uma bênção profunda concedida por Deus que desempenha um papel crucial no sustento dos crentes nas provações e tribulações da vida. Ao contrário da esperança mundana, que muitas vezes depende das circunstâncias e pode vacilar diante da adversidade, a esperança que vem de Deus é firme, inabalável e profundamente enraizada em suas promessas. Essa esperança divina é um dom, uma bênção que deve ancorar nossas almas na certeza do amor, poder e fidelidade de Deus. A esperança como bênção significa que é algo que nos foi dado por Deus, não algo que devemos gerar ou manter por conta própria. Essa é uma distinção vital porque muda o foco de nossa capacidade humana de manter a esperança para a capacidade de Deus de nos sustentar por meio de sua esperança. Em Romanos 15:13, Paulo escreve: que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz, confiando nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aqui, Paulo enfatiza que a esperança é algo com o qual Deus nos enche, não é autogerada, mas dada pelo próprio Deus da esperança. Esta esperança, alimentada pelo Espírito Santo, transborda na nossa vida, permitindo-nos enfrentar as dificuldades com uma confiança que transcende a nossa compreensão. Essa bênção de esperança é essencial porque a vida está cheia de desafios que podem facilmente nos sobrecarregar se confiarmos apenas em nossas forças. Dificuldades financeiras, problemas de saúde, problemas de relacionamento e várias outras dificuldades podem drenar nossas reservas emocionais e espirituais. No entanto, em meio a esses desafios, a esperança que Deus oferece serve como uma tábua de salvação, mantendo-nos ancorados em suas promessas. Isso nos assegura que não importa o quão sombria a situação possa parecer, Deus está no controle e seus planos para nós são bons. Além disso, essa esperança não é um sentimento passivo, mas uma força ativa que nos impulsiona para a frente, mesmo quando o caminho à frente parece pouco claro. É o tipo de esperança que permite aos crentes suportar o sofrimento com paciência, sabendo que Deus está cooperando todas as coisas para o bem deles. Romanos 8:28. É uma esperança que nos lembra que nossas lutas atuais são temporárias e que a vitória final de Deus é certa. Essa perspectiva é uma bênção em si mesma, pois levanta nossos olhos dos desafios imediatos e os concentra nas promessas eternas de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de como a esperança sustenta os crentes em tempos difíceis. Considere a história de Abraão, que foi chamado de pai da fé. Apesar de sua velhice e da aparente impossibilidade da promessa de Deus de torná-lo pai de muitas nações, Abraão esperou contra toda a esperança. Romanos 4:18. Sua esperança não se baseava na lógica humana, mas na certeza da palavra de Deus. Esse tipo de esperança é uma bênção porque transcende as limitações humanas e repousa inteiramente na confiabilidade de Deus. Da mesma forma, a esperança que temos em Cristo é uma bênção porque nos assegura nossa herança futura. Como Pedro escreve em 1 Pedro 1:3-4, em sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e para uma herança que nunca pode perecer, nem estragar ou murchar.
Essa esperança viva é um lembrete diário da vida eterna que nos espera, proporcionando consolo e encorajamento no aqui e agora. É uma esperança que não pode ser tirada, independentemente das provações que enfrentamos. Além disso, a esperança é uma bênção que traz alegria e paz às nossas vidas. Como Romanos 15:13 destaca, a esperança de que Deus nos enche é acompanhada de alegria e paz, duas qualidades que muitas vezes são ilusórias em tempos de dificuldade. Essa alegria não depende das circunstâncias, mas é uma sensação profunda e duradoura de bem-estar que vem de saber que estamos seguros nas mãos de Deus. A paz, da mesma forma, é uma garantia calma de que Deus está conosco, nos guiando e provendo para nós, não importa o que estejamos passando. Na fé cristã, o conceito de esperança está intrinsecamente ligado às promessas de Deus reveladas nas Escrituras. Essas promessas não são apenas palavras escritas em uma página, eles são a certeza viva e respirante da fidelidade de Deus, seu amor e seu compromisso inabalável com seu povo. O fundamento de nossa esperança está nessas promessas divinas, que nos dão confiança para enfrentar as incertezas da vida com paz e segurança. Uma das promessas mais profundas que alimenta nossa esperança é a promessa de vida eterna. Esta promessa é central para a fé cristã e é uma fonte constante de esperança para os crentes. Em João 3:16, Jesus diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Este versículo resume o coração do Evangelho, a promessa de vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. É uma esperança que transcende o temporal e nos aponta para o eterno, lembrando-nos de que nosso destino final não está ligado a este mundo, mas ao reino eterno de Deus. Essa promessa de vida eterna é o que sustenta os crentes, especialmente em tempos de sofrimento e perda, pois nos garante que a morte não é o fim, mas sim o começo de uma nova vida gloriosa na presença de Deus. Outra promessa importante que forma o alicerce de nossa esperança é a promessa da presença de Deus. Ao longo da Bíblia, Deus repetidamente garante ao seu povo que Ele está com eles, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Em Isaías 41:10, Deus diz: "Portanto, não temas. Porque estou contigo, não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu te sustentarei com a minha mão direita justa." Essa promessa da presença de Deus é uma fonte de imenso conforto e esperança, especialmente quando enfrentamos provações que parecem intransponíveis. Saber que Deus está conosco, nos guiando e provendo para nós, nos dá força para perseverar e confiança para enfrentar o que quer que surja em nosso caminho. A provisão de Deus é outra promessa que sustenta a nossa esperança. Em Filipenses 4:19, Paulo escreve: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus." Essa promessa nos assegura que Deus não está apenas ciente de nossas necessidades, mas também está comprometido em provê-las. Quer se trate de necessidades físicas, apoio emocional ou orientação espiritual. A provisão de Deus é abrangente e confiável. Essa promessa nos permite abordar a vida com esperança, sabendo que não precisamos depender apenas de nossos próprios recursos, mas podemos confiar na abundante provisão de Deus para todos os aspectos de nossas vidas. A promessa do amor infalível de Deus é outra pedra angular de nossa esperança. Em Romanos 8:38-39, Paulo declara: "Porque estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Essa poderosa garantia de que nada pode nos separar do amor de Deus nos dá esperança nos momentos mais difíceis. Não importa o que enfrentemos, podemos ter certeza de que o amor de Deus nos rodeia, nos sustenta e nunca nos falhará. Essas promessas, a vida eterna, a presença de Deus, sua provisão e seu amor infalível, são apenas algumas das muitas garantias que formam o alicerce de nossa esperança. Eles não são apenas conceitos abstratos, mas são as promessas vivas de um Deus fiel que está ativamente envolvido em nossas vidas. À medida que navegamos pelas complexidades e desafios da vida, essas promessas ancoram nossas almas, dando-nos força para perseverar, paz para manter a calma e alegria para perseverar.
Em toda a Bíblia, a fidelidade de Deus é demonstrada repetidamente por meio do cumprimento de suas promessas. Esses exemplos não apenas ilustram a confiabilidade inabalável de Deus, mas também servem como base para a esperança que os crentes mantêm. Um dos exemplos mais significativos de uma promessa cumprida é a promessa feita a Abraão. Em Gênesis 12, 2, 3. Deus prometeu a Abraão que o transformaria em uma grande nação, o abençoaria e, por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa promessa parecia impossível na época porque Abraão e sua esposa Sara eram velhos e não tinham filhos. No entanto, Deus cumpriu sua promessa de maneira milagrosa. Isaque, seu filho prometido, nasceu e, por meio da linhagem de Isaque, a nação de Israel foi estabelecida. Por fim, essa promessa se estendeu além de Israel para todas as pessoas por meio da vinda de Jesus Cristo, um descendente de Abraão, que traz bênçãos para o mundo inteiro. Outro exemplo profundo é a promessa do Messias, um tema central em todo o Antigo Testamento. Desde o início, em Gênesis 3:15, Deus prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, prenunciando a vinda de Cristo. Ao longo dos séculos, os profetas continuaram a falar de um Salvador vindouro. Isaías 7:14 profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 53 descreve o servo sofredor que levaria os pecados de muitos. Essas profecias, e muitas outras, foram cumpridas no nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A vinda do Messias não foi apenas um evento aleatório, mas o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito ao seu povo, uma promessa que levou milhares de anos para ser feita. O cumprimento dessas promessas demonstra a fidelidade de Deus e seu compromisso com sua palavra. Também mostra que o tempo de Deus é perfeito, mesmo que nem sempre esteja de acordo com as expectativas humanas. Para Abraão, a promessa levou anos para se concretizar, para o Messias, a espera durou séculos. No entanto, em ambos os casos, Deus cumpriu suas promessas de maneiras que excederam a compreensão humana. Essas promessas cumpridas nos dão confiança de que Deus continuará a ser fiel em todas as suas promessas, incluindo aquelas que dizem respeito às nossas vidas hoje. Assim como Deus cumpriu suas promessas a Abraão e trouxe o Messias ao mundo, podemos confiar que Ele cumprirá suas promessas para nós. Isso inclui a promessa de vida eterna, a promessa de sua presença e a promessa de sua paz que excede todo o entendimento. Na jornada da fé, a aplicação pessoal das promessas de Deus não é apenas vital para o crescimento espiritual, mas também serve como uma âncora poderosa durante as inevitáveis tempestades da vida. Encorajar os crentes a identificar e meditar em promessas específicas das Escrituras é um passo crucial para aprofundar seu relacionamento com Deus e experimentar o poder transformador de sua palavra em suas vidas diárias. Essas promessas não são apenas palavras antigas escritas para pessoas em um passado distante, eles são vivos, ativos e relevantes para cada um de nós hoje, fornecendo uma base sólida de esperança em um mundo que muitas vezes está cheio de incertezas e medo. Quando falamos sobre aplicação pessoal, envolve mais do que apenas ler ou memorizar as Escrituras. Trata-se de pegar essas promessas divinas e torná-las parte de nosso próprio ser, integrando-as em nossos pensamentos, decisões e respostas aos desafios da vida. Por exemplo, alguém que enfrenta dificuldades financeiras pode meditar em Filipenses 4:19, onde Paulo nos garante: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus." Essa promessa, quando levada a sério, proporciona uma sensação de paz e certeza de que Deus está ciente de nossas necessidades e é capaz de provê-las de maneiras que vão além de nossas expectativas. Da mesma forma, as pessoas que lutam contra a ansiedade ou o medo podem encontrar consolo em Isaías 41:10, onde Deus diz: "Portanto, não temas, porque eu estou contigo, não se assuste. Pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu te sustentarei com a minha mão direita justa." Ao meditar sobre essa promessa, os crentes são lembrados da presença constante de Deus e de seu compromisso de guiá-los e protegê-los, o que pode ser incrivelmente reconfortante em tempos de angústia. Para tornar essas promessas verdadeiramente pessoais, é importante dedicar tempo à reflexão e à oração.
pedindo a Deus que revele em quais promessas Ele quer que nos concentremos em nossa atual época de vida. Isso pode envolver escrever versículos específicos que ressoam conosco, revisitá-los regularmente e até mesmo pronunciá-los em voz alta como uma declaração de fé. Ao fazer isso, permitimos que essas promessas passem de nossas cabeças para nossos corações, onde podem criar raízes e produzir o fruto da esperança, paz e confiança na fidelidade de Deus. Além disso, meditar nas promessas de Deus ajuda a realinhar nossas perspectivas, mudando nosso foco de nossos problemas para o seu poder. Quando nos deparamos com circunstâncias avassaladoras, é fácil nos fixarmos nos obstáculos à nossa frente. No entanto, quando nos concentramos intencionalmente nas promessas de Deus, somos lembrados de sua soberania e sua capacidade de fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Romanos 8:28. Essa mudança de foco não apenas nos traz conforto, mas também fortalece nossa fé, permitindo-nos enfrentar os desafios com um renovado senso de esperança. Para aqueles que são novos nessa prática, pode ser útil começar identificando algumas promessas importantes que falam diretamente com sua situação atual. Seja uma promessa de provisão, proteção, paz ou orientação. Essas escrituras podem servir como uma tábua de salvação em momentos de necessidade. Escrever um diário sobre como essas promessas estão sendo cumpridas em suas vidas também pode ser uma maneira poderosa de ver a mão de Deus em ação e edificar um testemunho de sua fidelidade. Além da meditação pessoal, compartilhar essas promessas com outras pessoas também pode ser uma fonte de encorajamento. Ao discutir como as promessas de Deus impactaram nossas vidas, não apenas reforçamos nossa própria fé, mas também inspiramos as pessoas ao nosso redor a confiar na palavra de Deus. Isso cria um efeito cascata, onde a esperança que vem das promessas de Deus se espalha por nossas comunidades, fortalecendo o corpo de Cristo como um todo. A esperança é uma força poderosa que pode nos sustentar nos desafios da vida, especialmente quando está fundamentada na certeza do plano de Deus para o nosso futuro. Uma das promessas mais reconfortantes e conhecidas da Bíblia é encontrada em Jeremias 29:11, onde Deus declara: "Pois eu conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos para prosperá-lo e não para prejudicá-lo, planos para lhe dar esperança e um futuro." Este versículo é frequentemente citado como uma fonte de segurança, lembrando-nos que não importa o que estejamos passando, Deus tem um propósito e um plano que, em última análise, é para o nosso bem. O contexto deste versículo é importante. Foi entregue aos israelitas enquanto eles estavam no exílio na Babilônia. Um tempo de grande incerteza e desespero. Apesar de suas circunstâncias, Deus enviou uma mensagem por meio do profeta Jeremias para lembrá-los de que seu sofrimento não era o fim da história. Deus tinha um plano para sua restauração e um futuro cheio de esperança. Essa garantia tinha como objetivo encorajá-los a permanecer fiéis e confiar no tempo e na soberania de Deus. Para os crentes de hoje, essa promessa permanece igualmente relevante. A vida é muitas vezes imprevisível e podemos nos encontrar em situações em que o futuro parece incerto ou até assustador. É nesses momentos que devemos nos apegar à verdade de que o plano de Deus para nós é bom, mesmo que não possamos vê-lo plenamente no presente. Isso não significa que seremos poupados das dificuldades, mas significa que Deus está conosco em nossas lutas e que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8:28. A certeza do plano de Deus proporciona um profundo sentimento de paz e esperança. Isso nos assegura que nossas vidas não estão sujeitas ao acaso ou ao destino, mas são guiadas por um Deus amoroso e decidido. Esta esperança não é uma espera passiva, mas uma confiança ativa na bondade e na fidelidade de Deus. Isso nos permite enfrentar o futuro com confiança, sabendo que, aconteça o que acontecer, Deus está no controle e seus planos para nós estão cheios de esperança e um futuro. Além disso, Jeremias 29:11 nos lembra que os planos de Deus não são apenas sobre o aqui e agora, mas sobre nosso destino eterno. A esperança final que os crentes têm é a promessa de vida eterna com Deus. Essa perspectiva eterna pode nos ajudar a suportar as dificuldades presentes, pois sabemos que nosso futuro final está seguro nas mãos de Deus. Em termos práticos, apegar-se à certeza do plano de Deus para o nosso futuro significa entregar diariamente nossas ansiedades e incertezas a Ele.
Significa confiar que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando estamos impacientes. Também significa viver com um senso de propósito, sabendo que nossas vidas fazem parte de uma história maior que Deus está escrevendo. No caminho cristão, o conceito de esperança está muitas vezes ancorado na certeza de que Deus tem um plano divino para cada uma de nossas vidas. Isso está lindamente encapsulado em Jeremias 29:11, onde Deus declara: "Pois eu conheço os planos que tenho para você, planos para prosperá-lo e não para prejudicá-lo, planos para lhe dar esperança e um futuro." Este versículo é mais do que apenas palavras reconfortantes. É uma promessa poderosa que ressalta o compromisso inabalável de Deus com seu povo, mesmo em meio à incerteza. Jeremias 29:11 foi originalmente dado aos israelitas durante um período de exílio na Babilônia, um período de profunda angústia e desesperança. Os israelitas haviam sido arrancados de sua terra natal e viviam em uma terra estrangeira, cercados por costumes desconhecidos e um futuro sombrio. No entanto, em meio a esse desespero, Deus, por meio do profeta Jeremias, ofereceu-lhes uma promessa de esperança, um lembrete de que sua situação atual não era o fim da história. Deus tinha um plano para sua restauração. Um plano que acabaria por trazê-los de volta à sua terra natal e restaurar suas fortunas. Para os crentes de hoje, essa promessa continua sendo a pedra angular da fé, oferecendo a garantia de que não importa o que enfrentemos, os planos de Deus para nós são bons. Isso não significa que não encontraremos dificuldades ou desafios. Na verdade, a jornada dos israelitas foi longa e repleta de dificuldades, mas significa que o plano final de Deus é de prosperidade, esperança e um futuro cheio de suas bênçãos. A certeza do plano de Deus fornece uma esperança profunda que transcende nossas circunstâncias imediatas. Quando a vida parece caótica, quando enfrentamos provações que abalam nossa fé, Jeremias 29:11 serve como um farol de luz, lembrando-nos de que Deus está no controle. Seus planos não são frustrados por nossas lutas atuais ou pelas incertezas do mundo ao nosso redor. Em vez disso, seus planos são eternos, elaborados com nosso bem supremo em mente, mesmo que não possamos entendê-los completamente no presente. Essa esperança não é apenas para o futuro distante, mas para o aqui e agora. Isso nos assegura que nossas vidas têm propósito e direção, guiadas por um Deus amoroso e soberano. Quando nos apegamos à promessa de Jeremias 29:11, podemos enfrentar os desafios da vida com uma sensação de paz, sabendo que os planos de Deus são projetados para nos aproximar dele, para nos fazer prosperar de maneiras que estão muito além de nossa compreensão e para nos dar um futuro repleto de sua presença. Além disso, essa promessa nos convida a confiar no tempo de Deus. Muitas vezes, podemos nos sentir impacientes, imaginando por que certas orações não são respondidas ou por que temos que suportar longos períodos de espera. No entanto, Jeremias 29:11 nos encoraja a descansar sabendo que o tempo de Deus é perfeito. Seus planos se desenrolam de acordo com sua programação divina e, enquanto esperamos, Ele está trabalhando de maneiras que não podemos ver, preparando-nos para as bênçãos que estão por vir. Em termos práticos, apegar-se à certeza do plano de Deus significa entregar ativamente nossos medos e incertezas a Ele. Significa escolher confiar nele mesmo quando o caminho à frente não é claro. Significa também viver com uma perspectiva eterna, reconhecendo que nossa esperança final não está nas coisas passageiras deste mundo, mas nas promessas eternas de Deus. Para abraçar totalmente essa esperança, é importante que os crentes mergulhem nas Escrituras, meditando em versículos como Jeremias 29:11 e permitindo que essas promessas moldem sua visão da vida. Refletir sobre a fidelidade passada de Deus também pode fortalecer nossa confiança em seus planos futuros. Ao olharmos para trás e vermos como Deus nos guiou em tempos difíceis, ganhamos confiança de que Ele continuará a nos guiar nos próximos dias. Em conclusão, Jeremias 29:11 oferece uma poderosa garantia do plano de Deus para nossas vidas, um plano que está enraizado em seu amor, elaborado com nosso bem em mente e projetado para nos dar esperança e um futuro. Essa promessa é uma fonte de força, dando-nos a confiança para enfrentar os desafios da vida e a certeza de que, não importa o que aconteça, os planos de Deus prevalecerão.
Como crentes, somos convidados a confiar nessa promessa, a descansar na consciência de que nosso futuro está seguro nas mãos de Deus e a viver cada dia com a esperança que só vem de conhecê-lo. O papel do Espírito Santo na vida de um crente é profundo e multifacetado, particularmente quando se trata de sustentar a esperança em tempos difíceis. O Espírito Santo não é apenas um consolador, mas também uma presença fortalecedora que permite aos crentes manter a esperança mesmo diante da adversidade. Essa capacitação divina é crucial porque, como humanos, nossa inclinação natural em tempos difíceis é muitas vezes sucumbir ao desespero, medo ou dúvida. No entanto, o Espírito Santo trabalha dentro de nós para neutralizar esses sentimentos, infundindo-nos uma esperança sobrenatural que transcende nossas circunstâncias. Uma das principais maneiras pelas quais o Espírito Santo capacita os crentes a manter a esperança é nos lembrando das promessas de Deus e nos ajudando a internalizá-las. Em momentos de fraqueza ou desânimo, o Espírito Santo traz à mente escrituras que nos asseguram da fidelidade de Deus e de seus planos para nossas vidas. Por exemplo, Romanos 15:13 diz: "Que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz, confiando nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo." Este versículo destaca a conexão entre o Espírito Santo e a esperança, indicando que é por meio do poder do Espírito que nossa esperança é sustentada e até mesmo transbordada. O Espírito Santo também desempenha um papel crucial em nos ajudar a nos concentrar no eterno e não no temporal. Os desafios da vida muitas vezes podem parecer esmagadores, principalmente quando estamos focados no aqui e agora. O Espírito Santo, no entanto, muda nossa perspectiva, ajudando-nos a ver além de nossas lutas imediatas e a fixar nossos olhos nas promessas eternas de Deus. Essa mudança de foco é essencial para manter a esperança, pois nos lembra que nossas provações atuais são temporárias e que o plano final de Deus para nós é de redenção e vida eterna. Ao nos permitir ver o quadro geral, o Espírito Santo fortalece nossa esperança e nos ajuda a perseverar. Além disso, o Espírito Santo trabalha para transformar nosso caráter interior, produzindo os frutos do Espírito dentro de nós, incluindo paciência e paz. Esses frutos são vitais para manter a esperança, pois nos ajudam a permanecer calmos e firmes diante da adversidade. A paciência, em particular, é um fruto que nos permite esperar o tempo de Deus, mesmo quando não podemos ver como nossa situação será resolvida. A paz que o Espírito Santo transmite também guarda nossos corações e mentes, evitando que sejamos dominados pela ansiedade ou pelo medo. Além dessas obras internas, o Espírito Santo também capacita os crentes a manter a esperança, promovendo um profundo senso de comunhão com Deus. Por meio da oração e da adoração, o Espírito Santo nos aproxima de Deus, ajudando-nos a experimentar sua presença de maneira tangível. Esta proximidade a Deus é fonte de grande esperança, pois nos assegura que não estamos sozinhos nas nossas lutas. O Espírito Santo intercede por nós, mesmo quando não sabemos pelo que orar, garantindo que nossas necessidades e preocupações sejam trazidas diante de Deus. Outro aspecto do papel do Espírito Santo em manter a esperança é a maneira como ele conecta os crentes ao corpo de Cristo. Por meio do Espírito, estamos unidos a outros crentes, criando uma comunidade de apoio e encorajamento. Esse aspecto comunitário da obra do Espírito é vital para sustentar a esperança, pois nos fornece uma rede de irmãos crentes que podem oferecer encorajamento, compartilhar seus testemunhos da fidelidade de Deus e orar por nós em nossos momentos de necessidade. O Espírito Santo, portanto, cria um sistema de apoio que ajuda a reforçar nossa esperança e nos manter fundamentados em nossa fé. O conceito de transbordar de esperança na fé cristã é uma ideia poderosa e transformadora que vai além de apenas possuir esperança. Isso sugere que a esperança que recebemos de Deus por meio do Espírito Santo é tão abundante, tão abrangente, que não pode ser contida dentro de nós mesmos, deve transbordar e impactar a vida das pessoas ao nosso redor. Essa esperança transbordante não é apenas ter esperança suficiente para nos sustentar em tempos difíceis, trata-se de estar tão cheio de esperança divina que ela naturalmente irradia para fora, encorajando e elevando outras pessoas em nossa comunidade. Quando pensamos em esperança em um contexto bíblico, ela é frequentemente descrita como uma âncora firme para a alma, mantendo-nos fundamentados mesmo quando as tempestades da vida se enfurecem ao nosso redor.
No entanto, essa esperança não deve ser acumulada ou guardada para nós mesmos. Como crentes, somos chamados a ser vasos da esperança de Deus, permitindo que ela flua através de nós e na vida dos outros. Romanos 15:13 capta isso lindamente, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz, confiando nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Este versículo destaca que a fonte de nossa esperança é o próprio Deus, e por meio de nossa confiança nele, somos cheios de alegria e paz. É esse preenchimento que faz transbordar nossa esperança, tornando-a visível e tangível para aqueles que nos rodeiam. Transbordar de esperança significa viver de tal maneira que nossa confiança nas promessas de Deus seja evidente para os outros. Isso significa que nossas palavras, ações e atitudes são permeadas de esperança, mesmo em situações em que os outros podem ver apenas desespero. Essa esperança se torna um testemunho da fidelidade de Deus e uma fonte de encorajamento para aqueles que podem estar lutando para encontrar esperança em suas próprias vidas. Quando os outros veem como respondemos aos desafios da vida com uma esperança inabalável, isso pode inspirá-los a buscar a mesma esperança em Deus. Além disso, transbordar de esperança tem um efeito multiplicador. Assim como um rio que transborda de suas margens pode nutrir e trazer vida à terra circundante, também nossa esperança transbordante tem o potencial de trazer vida e encorajamento para aqueles que nos rodeiam. Pode despertar esperança em alguém que está se sentindo sem esperança, trazer conforto para aqueles que estão sofrendo e dar força para aqueles que estão cansados. Dessa forma, a esperança que temos em Cristo se torna uma ferramenta poderosa para o ministério, ajudando a edificar o corpo de Cristo e alcançar aqueles que ainda não o conhecem. Viver uma vida que transborda de esperança também requer uma conexão contínua com a fonte dessa esperança, o próprio Deus. Não é algo que possamos fabricar por conta própria, é o resultado de um relacionamento profundo e duradouro com Deus por meio da oração, meditação em Sua palavra e obra do Espírito Santo dentro de nós. À medida que nos aproximamos de Deus e mergulhamos em Suas promessas, nossos corações se enchem de esperança, que então naturalmente transborda em todas as áreas de nossas vidas. Em termos práticos, transbordar de esperança pode parecer oferecer uma palavra de encorajamento a um amigo que está passando por um momento difícil, compartilhar nosso testemunho de como Deus tem sido fiel em nossas próprias vidas ou simplesmente viver com uma atitude positiva e esperançosa que os outros não podem deixar de notar. Trata-se de ser um farol de luz em um mundo que muitas vezes é sombrio e incerto, mostrando aos outros que existe uma fonte de esperança que nunca seca. Essa esperança transbordante também é um lembrete de que nossa esperança não é apenas para nós, ela deve ser compartilhada. Como crentes, foi-nos confiada a mensagem de esperança, e a nossa responsabilidade é compartilhar essa esperança com os outros, tanto em palavras quanto em ações. Seja por meio de atos de bondade, palavras de encorajamento ou simplesmente estando presente com alguém em seu momento de necessidade, podemos ser instrumentos da esperança de Deus na vida das pessoas ao nosso redor. Na jornada cristã, o conceito de esperança guiada pelo Espírito não é apenas um pensamento reconfortante, é um aspecto essencial da fé que permite aos crentes navegar pelas complexidades da vida com confiança inabalável nas promessas de Deus. O Espírito Santo desempenha um papel crítico em sustentar essa esperança, especialmente em tempos difíceis ou incertos. Quando enfrentamos desafios que parecem intransponíveis ou quando o futuro parece incerto, é o Espírito Santo que nos capacita a manter a esperança, lembrando-nos da verdade da palavra de Deus e da certeza de suas promessas. Um dos aspectos mais profundos da esperança guiada pelo Espírito é que ela não depende de nossas circunstâncias. No natural, é fácil ter esperança quando tudo está indo bem, mas a verdadeira esperança, do tipo que está ancorada em Deus, transcende nossas condições externas. Esse tipo de esperança é sustentado pelo Espírito Santo, que continuamente nos aponta de volta ao caráter de Deus. O Espírito nos lembra que Deus é fiel, que Ele é soberano e que seus planos para nós são bons, mesmo quando não podemos ver como tudo vai funcionar. Em tempos de dificuldade, o Espírito Santo serve como nosso consolador e guia, ajudando-nos a nos concentrar nas promessas de Deus e não nos problemas que enfrentamos. O Espírito traz à mente escrituras que nos encorajam e nos elevam,
como Romanos 8:28, que nos assegura que Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Este versículo é um lembrete de que não importa quais desafios encontremos, Deus está trabalhando nos bastidores para realizar seu plano perfeito para nossas vidas. Além disso, o Espírito Santo nos capacita a perseverar na esperança, mesmo quando nossa inclinação natural pode ser desistir. Em momentos de desespero ou dúvida, o Espírito fortalece nossa determinação, dando-nos coragem para continuar acreditando e confiando na bondade de Deus. Essa perseverança não é algo que reunimos sozinhos, é um dom divino que vem de andar em sintonia com o Espírito Santo. Ao nos rendermos à orientação do Espírito, descobrimos que nossa esperança se torna mais resiliente, capaz de suportar as provações e tribulações da vida. O Espírito Santo também desempenha um papel crucial em nos ajudar a manter uma perspectiva de esperança. Quando os desafios da vida se aproximam, é fácil ser consumido pela preocupação, medo ou ansiedade. No entanto, o Espírito redireciona suavemente nosso foco, ajudando-nos a ver nossa situação através das lentes da fé. O Espírito nos lembra que nossa esperança não está nas coisas passageiras deste mundo, mas nas promessas eternas de Deus. Essa mudança de perspectiva é vital para sustentar a esperança, pois nos ajuda a lembrar que nossas circunstâncias atuais são temporárias, mas a palavra de Deus e suas promessas são eternas. Além de sustentar a esperança dentro de nós, o Espírito Santo também nos capacita a ser vasos de esperança para os outros. Ao confiarmos no Espírito para sustentar nossa própria esperança, estamos equipados para encorajar e elevar as pessoas ao nosso redor que podem estar com dificuldades. A esperança que o Espírito nos dá não é apenas para nosso benefício, destina-se a ser compartilhado com os outros, para trazer luz às suas trevas e apontá-los para a fonte de toda esperança, Jesus Cristo. A esperança guiada pelo Espírito também é marcada por um profundo senso de paz e segurança. Quando colocamos nossa esperança em Deus e permitimos que o Espírito Santo nos guie, experimentamos uma paz que transcende o entendimento, conforme descrito em Filipenses 4:7. Essa paz guarda nossos corações e mentes, protegendo-nos da turbulência que muitas vezes acompanha a incerteza. Isso nos permite descansar no conhecimento de que Deus está no controle e que seus planos para nós são bons, mesmo quando não os entendemos completamente. Viver a esperança é um aspecto integrante da fé cristã, onde a esperança não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade vivida que deve ser evidente na maneira como os crentes conduzem suas vidas. A esperança em ação é uma expressão dinâmica de confiança nas promessas de Deus, refletindo uma confiança inabalável em seu plano, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras ou incertas. Essa esperança não é passiva, molda ativamente nossas atitudes, decisões e interações com os outros, tornando-se um poderoso testemunho da fidelidade de Deus. Quando vivemos nossa esperança, estamos essencialmente demonstrando nossa crença de que as promessas de Deus são verdadeiras e confiáveis. Essa crença deve se manifestar em nossas ações, seja na forma como lidamos com provações pessoais, tomamos decisões ou interagimos com as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, em tempos de dificuldade, viver a esperança pode significar escolher responder com paciência e paz, em vez de ansiedade ou desespero. Pode envolver tomar decisões que se alinham com a vontade de Deus, mesmo quando exigem fé e coragem, em vez de seguir o caminho mais fácil e imediato que o mundo pode sugerir. A esperança na ação também se reflete em nossas atitudes. Uma pessoa que realmente vive sua esperança exibirá um espírito de otimismo e resiliência, enraizado na certeza de que Deus está no controle e que seus planos são bons. Isso não significa ignorar a realidade ou fingir que as dificuldades não existem, mas sim abordar a vida com uma confiança fundamentada na perspectiva eterna que a Bíblia oferece. Essa perspectiva nos permite ver além dos desafios imediatos para o quadro maior do plano de Deus para nossas vidas. Além disso, viver a esperança deve influenciar a forma como interagimos com os outros. Nossa esperança deve ser contagiante, inspirando as pessoas ao nosso redor a buscar a mesma certeza e confiança que temos em Deus. Quando vivemos com esperança, as nossas ações e palavras tornam-se uma fonte de encorajamento para os outros, ajudando-os a ver em nós a luz de Cristo.
Isso pode ser particularmente impactante em situações em que outras pessoas podem estar lutando contra o desespero ou a desesperança. Ao incorporar a esperança, temos a oportunidade de compartilhar o amor e a verdade de Cristo com aqueles que podem estar procurando significado ou segurança em suas próprias vidas. Além disso, a esperança em ação envolve ser proativo em nossa fé. Significa não apenas esperar passivamente que Deus cumpra suas promessas, mas participar ativamente de sua obra no mundo. Isso pode envolver servir aos outros, defender a justiça ou simplesmente ser uma influência positiva em nossas comunidades. Ao colocar nossa esperança em ação, estamos vivendo o chamado que Deus colocou em nossas vidas, mostrando ao mundo que significa confiar plenamente nele. Além disso, a esperança em ação é manter um testemunho consistente em todas as áreas da vida. Seja em nossa vida pessoal, em nosso trabalho ou em nossos relacionamentos, nossa esperança deve ser evidente para as pessoas ao nosso redor. Essa consistência é crucial, pois demonstra que nossa esperança não é situacional, mas está profundamente enraizada em nossa fé. É esse tipo de esperança inabalável que pode ter um impacto transformador sobre os outros, levando-os a explorar a fonte de nossa esperança, Jesus Cristo. Finalmente, viver a esperança envolve um compromisso com a perseverança. Haverá momentos em que manter a esperança será um desafio, quando as circunstâncias parecerem esmagadoras e quando o futuro parecer incerto. É nesses momentos que nosso compromisso de viver a esperança é testado. Ao permanecermos firmes em nossa esperança, não estamos apenas fortalecendo nossa própria fé, mas também fornecendo um poderoso testemunho da natureza duradoura das promessas de Deus. Essa perseverança na esperança é um aspecto fundamental da caminhada cristã, pois reflete uma profunda confiança na soberania de Deus e a crença de que Ele acabará por realizar seus bons propósitos em nossas vidas. A esperança como testemunho é um dos aspectos mais convincentes da fé cristã, particularmente em um mundo que muitas vezes está cheio de incertezas, dificuldades e desespero. Quando os crentes incorporam uma atitude esperançosa, especialmente diante da adversidade, isso serve como um poderoso testemunho da fidelidade e soberania de Deus. Esse tipo de esperança não é apenas para encorajamento pessoal. Torna-se um farol que atrai os outros para a fé, convidando-os a explorar a fonte de tal confiança e paz inabaláveis. Uma atitude esperançosa é profundamente contagiosa porque contrasta fortemente com o pessimismo e a ansiedade que podem dominar a experiência humana. Quando outros veem um crente que permanece esperançoso apesar dos desafios, que mantém uma perspectiva positiva e confiança inabalável em Deus, eles são naturalmente atraídos para entender o que sustenta essa esperança. Isso abre a porta para os crentes compartilharem o Evangelho, explicando que sua esperança não se baseia nas circunstâncias, mas nas promessas eternas de Deus. O modo como a esperança é vivida na vida cotidiana dos cristãos torna-se um testemunho silencioso, mas poderoso, da força transformadora da fé. Além disso, a esperança como testemunha é particularmente potente porque ressoa com uma necessidade humana fundamental, o desejo de segurança e segurança em um mundo que muitas vezes é imprevisível. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que parecem possuir uma força interior e paz, especialmente quando a vida é turbulenta. Quando os cristãos demonstram esperança nesses momentos, isso pode levar outros a questionar suas próprias fontes de segurança e estabilidade. Esse questionamento pode levá-los a buscar a mesma esperança que observam na vida dos crentes, criando oportunidades para evangelismo e conversas espirituais. Além disso, a esperança como testemunha é amplificada pelo fato de que muitas vezes é mais visível em momentos de sofrimento ou provação. É fácil ter esperança quando tudo está indo bem, mas o verdadeiro teste da esperança é como ela resiste sob pressão. Quando os crentes continuam a confiar em Deus e a exibir esperança durante seus momentos mais difíceis, isso diz muito sobre a autenticidade e a profundidade de sua fé. Esse tipo de esperança não é facilmente descartado como uma ilusão, é reconhecido como algo profundo e genuíno, enraizado em um relacionamento com Deus que transcende as lutas temporárias deste mundo. A Bíblia encoraja os crentes a estarem prontos para dar uma resposta pela esperança que tem 1 Pedro 3:15. Isso implica que a esperança deve ser evidente o suficiente na vida de um crente para despertar a curiosidade e as perguntas dos outros. Quando alguém pergunta sobre a fonte de nossa esperança,
É um convite para compartilhar o Evangelho, explicar o fundamento de nossa fé e testificar da bondade de Deus. A esperança, portanto, torna-se uma ponte que conecta a experiência pessoal de fé do crente com o coração buscador de outro, oferecendo-lhe um vislumbre do poder transformador de um relacionamento com Jesus. Além disso, uma atitude esperançosa pode derrubar barreiras e abrir corações de maneiras que outras formas de testemunho não podem. Em um mundo onde o ceticismo e o cinismo são muitas vezes a norma, a esperança pode desarmar e amolecer até mesmo os corações mais duros. É difícil argumentar com a alegria e a paz genuínas que vêm de viver uma vida baseada na esperança. À medida que as pessoas encontram essa esperança em ação, seja por meio de atos de bondade, palavras de encorajamento ou simplesmente o comportamento de um crente esperançoso, muitas vezes são levadas a explorar a fé que produz tal esperança. Reforçar a mensagem de esperança é essencial para lembrar aos crentes que a esperança não é apenas um conceito abstrato, mas um presente tangível e poderoso de Deus que os sustenta em todos os desafios da vida. Ao longo desta discussão, exploramos as várias dimensões da esperança na fé cristã, como ela está enraizada nas promessas de Deus, capacitada pelo Espírito Santo e demonstrada por meio de nossas ações e atitudes. Cada um desses aspectos ressalta que a esperança é uma provisão divina, destinada a dar aos crentes força, encorajamento e confiança enquanto navegam pelas complexidades da vida. Antes de tudo, é importante reiterar que a esperança é um dom de Deus. Não é algo que geramos por conta própria, mas nos é concedido por meio de nosso relacionamento com Ele. Essa esperança está profundamente ancorada no caráter de Deus, sua fidelidade, sua bondade e suas promessas imutáveis. Por causa disso, nossa esperança é segura e firme, não dependendo de nossas circunstâncias, mas da verdade inabalável de quem é Deus. Essa esperança divina nos dá a certeza de que não importa o que enfrentemos, Deus está no controle e seus planos para nós são bons. Além disso, a esperança sustenta os crentes, fornecendo-lhes a força necessária para suportar provações e dificuldades. A vida é cheia de desafios, mas a esperança que vem de Deus nos capacita a perseverar, sabendo que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Essa esperança não é apenas uma ilusão. É uma expectativa confiante de que Deus cumprirá suas promessas. Ela nos sustenta, dando-nos a coragem de enfrentar cada dia com fé, sabendo que nosso futuro está seguro em suas mãos. O papel do Espírito Santo em sustentar a esperança não pode ser exagerado. O Espírito Santo é nosso companheiro constante, guiando-nos, confortando-nos e lembrando-nos das promessas de Deus quando somos tentados ao desespero. É através do poder do Espírito Santo que nossa esperança é mantida viva, mesmo nos momentos mais sombrios. O Espírito nos ajuda a nos concentrar no eterno e não no temporal, elevando nossos olhos acima de nossas circunstâncias presentes e fixando-os no futuro glorioso que nos espera em Cristo. A esperança também fortalece os crentes, influenciando suas ações e atitudes. Quando vivemos nossa esperança, demonstramos ao mundo que nossa confiança está em Deus, não nas coisas passageiras deste mundo. Essa vida cheia de esperança serve como um poderoso testemunho para os outros, atraindo-os para a fé ao verem a paz e a confiança que vem da confiança em Deus. É uma esperança que não apenas nos sustenta pessoalmente, mas também tem o potencial de transformar a vida das pessoas ao nosso redor. Ao concluirmos nosso tempo juntos, quero fazer um apelo sincero à ação que se concentra em Romanos 15:13, um versículo que encapsula lindamente a essência da esperança cristã. Convido você a meditar nesta escritura ao longo da semana, permitindo que suas palavras ressoem profundamente em seu coração. Romanos 15:13 diz: que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz, confiando nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Estas palavras não são apenas um pensamento reconfortante, eles são um poderoso lembrete do desejo de Deus de nos encher de esperança, alegria e paz ao depositarmos nossa confiança nele. Reserve um tempo todos os dias para refletir sobre este versículo, orando para que Deus o encha de um sentimento avassalador de esperança, mesmo em meio às incertezas da vida. Ao meditar nessas palavras, peça a Deus que aprofunde sua compreensão do que significa viver com esperança enraizada em suas promessas.
Deixe-o guiar pelo Espírito Santo nesta jornada, levando-o a experimentar a plenitude da esperança que Deus oferece. Ao longo da semana, considere as maneiras pelas quais você pode aplicar ativamente essa esperança em sua vida diária. Seja por meio de momentos de oração, atos de bondade ou simplesmente mantendo uma atitude esperançosa, deixe a esperança que vem de Deus ser evidente em tudo o que você faz. Lembre-se de que essa esperança não é apenas para seu próprio benefício, mas também é um testemunho poderoso para outras pessoas, aproximando-as da fonte de toda esperança, Jesus Cristo. Para concluir, unamo-nos em oração, pedindo a Deus que infunda uma esperança profunda e duradoura em cada um de nossos corações. Querido Pai Celestial, agradecemos por ser o Deus da esperança. Aquele que enche nosso coração de alegria e paz ao depositarmos nossa confiança em Ti. Pedimos que derrames o Teu Espírito Santo sobre nós, enchendo-nos até transbordar de esperança que nos sustenta em todas as provações e desafios. Senhor, ajuda-nos a viver essa esperança em nossa vida diária, permitindo que ela molde nossas ações, atitudes e interações com os outros. Que essa esperança seja uma luz que brilhe intensamente na escuridão, atraindo outros para o Seu amor e graça. Confiamos em Tuas promessas, sabendo que Tu és fiel e verdadeiro. Encha nossos corações com uma esperança inabalável que perdura. E que possamos sempre olhar para Ti como nossa fonte de força e encorajamento. Em nome de Jesus, oramos. Amém. À medida que você continua nesta semana, que Romanos 15:13 sirva como um lembrete constante da esperança, alegria e paz que Deus deseja lhe dar. Que essa esperança seja sua âncora, seu guia e seu testemunho para o mundo.